Bom, gente, então agora vamos ver alguns exemplos de como esse teorema funciona na prática. Então vamos começar com um exemplo bem simples, que é o seguinte. Então vamos calcular aqui a integral de e elevado a π vezes z dz de I até I sobre 2. Certo? Então, o que nós estamos fazendo é calcular a integral dessa função, e elevado a πz, de I até I sobre 2. Ambos os pontos estão em cima do eixo imaginário. Bom, então a gente quer usar o teorema, né? Em vez de parametrizar um caminho, etc, etc. Então, o que a gente faz aqui é observar que essa função f, que é e elevado a πz, ela é inteira, certo? Ou seja, é analítica em todo C, não tem singularidades, e uma antiderivada para ela é a função f grande, dada por e elevado a πz sobre π. Certo? Vocês podem facilmente verificar que a derivada da f grande é a fzinha. Então, isso daqui vai ser essa função, f grande de z, calculada aí nos extremos, I sobre 2. Bom, então isso é e elevado a πz sobre π, de I a I sobre 2. Então, isso daqui dá e elevado a πi sobre 2 menos e elevado a πi dividido por π, que fica, então, e elevado a πi sobre 2 é I, né? E elevado a πi é menos 1, então, I menos 1 sobre π, então, isso dá 1 mais I sobre π. Tá legal? Bom, vocês podem, se quiserem, para se divertir um pouco, considerar aqui o caminho, que é o segmento no eixo imaginário, ligando esses dois pontos, com ponto inicial I, ponto final I sobre 2, calcular essa integral parametrizando esse caminho para ver se chegam a esse mesmo resultado. Não só esse, como qualquer outro caminho ligando esses dois pontos. Ao calcular diretamente, né, parametrizando o caminho, usando a definição da integral, vocês vão obter esse resultado aqui. Certo, então o nosso próximo exemplo é o seguinte, olha, nós vamos considerar a função f como sendo 1 sobre z ao quadrado, tá? E c, o círculo unitário centrado na origem. Então, z de θ igual a e elevado a I θ para θ de 0 a 2π. Bom, então esse C é simplesmente o círculo módulo de Z igual a 1. Certo? Então vejam que o que ocorre nesse caso? A função f tem uma singularidade na origem, né? Então ela é analítica em C menos a origem. Então a f é analítica em C, exceto na origem. Bom, agora, o que nós queremos é calcular a integral de f ao longo de C, que é um caminho que não passa pela origem, né? Ficou um pouquinho torto aqui, mas um caminho que não passa pela origem. Então, o C, ele está inteiramente contido aqui no domínio onde a f é analítica. Certo? E nesse mesmo domínio, uma antiderivada, uma primitiva para essa função é a função f grande de z, que é menos 1 sobre z. Então, isso daqui é uma antiderivada
de de fzinho, antiderivada de fzinho, nesse mesmo domínio, C menos a origem. Então, as hipóteses do teorema são satisfeitas. O caminho está inteiramente contido no domínio onde a função é analítica e nesse mesmo domínio a f tem uma antiderivada. Portanto, o teorema nos diz que a integral de f dz ao longo de C, que é um caminho fechado, isso daqui dá 0. Bom, gente, então agora considerem a seguinte situação. Vamos pegar a função f de z igual a 1 sobre z, que, como no exemplo anterior, então essa função é analítica em C menos a origem, certo? E vamos considerar o mesmo caminho C, que é o círculo unitário. Aqui vou pegar o θ no intervalo menos π a π. Tá bom? Então, é o círculo unitário centrado na origem. Então, qual é a nossa situação agora? Então, assim como no caso anterior, a função f, ela tem uma singularidade na origem, tá? E o caminho C não passa por essa singularidade. Então, em princípio, a gente poderia calcular a integral de f ao longo de C usando o teorema e chegar à conclusão que essa integral daria 0. Porém, qual é o problema aqui, gente? O problema é que uma antiderivada dessa função, que é o log de z, em qualquer ramo que seja, o domínio C não está inteiramente contido no ramo. Tem sempre uma semirreta que é semirreta de quebra, certo? Então, por exemplo, se a gente for considerar o ramo principal do logaritmo de menos π a π, né? Então, o nosso caminho C, ele não está inteiramente contido, porque tem aqui, né, no menos 1, a semirreta de quebra do ramo. Então, a gente não pode aplicar o teorema nesse caso, certo? E isso ocorre para qualquer ramo, não só para o ramo principal. Então, ainda assim, a gente pode evitar esse problema separando essa integral em duas e calculando cada uma num ramo conveniente, certo? Então, primeiro, o que a gente faz? A gente vai separar esse C em dois caminhos, o lado direito e o lado esquerdo. Então, o lado direito de C está aqui, vou chamar de C1, tá bom? Então, ele tem, claro, a mesma parametrização, porém, o nosso θ eu vou pegar no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá legal? Então, agora, esse C1 está, sim, inteiramente contido nesse ramo menos π a π do logaritmo, no ramo principal, e para esse caminho a gente pode aplicar o teorema. Então, a gente divide em duas partes. Vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui. Então, vamos calcular a integral de f de z ao longo de C1. Bom, então, no ramo principal do logaritmo, isso aqui fica como? Então, vai ser a integral de menos i até i, né? São os extremos de C1, fz dz. Então, nós tomamos uma antiderivada, que é a função log, no ramo principal, calculada aí nesses extremos, menos i até i. Então, isso nos dá o quê? Isso nos dá log i menos log menos i.
Bom, aqui o log maiúsculo porque estamos no ramo principal. Então, log I, isso é o quê? I vezes π sobre 2, que é o argumento nesse ramo, menos log menos I é menos I π sobre 2. Então, isso daqui nos dá exatamente πi, certo? E agora, para o lado esquerdo do caminho C, do círculo C, a gente escolhe um outro ramo. Então, por exemplo, eu vou pegar o ramo 0 a 2π agora. Certo? Então, eu tenho aqui, novamente, de I a menos I, só que agora, então, estou considerando o caminho C2, tem a mesma parametrização, só que o nosso θ está no intervalo, vou pegar, então, π sobre 2, 3π sobre 2, porque agora estamos no ramo 0 a 2π do logaritmo, certo? Então, vamos lá. A integral de f ao longo de C2 vai ser a integral de... Vejam que agora a gente está indo de I até menos I. Então, I a menos I, f z dz. Então, isso nos dá log z, I a menos I. Então, isso é log menos I menos log I. Bom, nesse ramo, log de menos I é 3π sobre 2i, menos log I é π sobre 2. Isso nos dá, novamente, πi. Certo, gente? Então, finalmente, vou colocar aqui. Então, finalmente, a integral de f ao longo de C é a soma das duas integrais, C1 mais a integral de f ao longo de C2, onde cada uma foi calculada em um ramo do logaritmo conveniente. Nós podemos fazer isso. Então, isso dá πi mais πi, que dá o nosso famoso 2πi, que já sabíamos, já temos guardado no coração o valor dessa integral, né? Então, essa é uma outra maneira de calcular usando o teorema, certo? Então, usando antiderivadas, apenas tomando cuidado de escolher o ramo adequado em cada uma das duas integrais. Tá legal? Certo, então agora vamos ver um último exemplo, que é o seguinte. Então, a gente vai considerar a função f de z igual a z elevado a 1 meio. Bom, como nós sabemos, isso é e elevado a 1 meio log z, tá? Já vimos que isso é raiz de r, e elevado a i θ sobre 2, certo? Onde aqui estamos no ramo 0 a 2π. Então, 0 menor que θ menor que 2π. Ok. E o nosso caminho C é qualquer caminho ligando os pontos 3 e menos 3, tá bom? Onde aqui, então, o nosso caminho C. Então, estamos aí no ramo 0 a 2π. E C é qualquer caminho ligando menos 3 e 3, tá? Ok, então, a gente viu uma maneira de calcular diretamente, a partir da definição, essa integral, parametrizando o caminho C específico, naquele exemplo, foi o semicírculo superior. Na verdade, acredito até que nós fomos na direção 3 menos 3. Mas aqui a gente vai tentar usar o teorema e um argumento igual ao caso do exemplo anterior do log.
tá? Então, nós não podemos aplicar o teorema diretamente, porque qualquer caminho C que vá de -3 até 3, neste ramo, vai dar um problema aí no extremo 3, né? Que não está no domínio da função. Então, como é que a gente circula esse problema? A gente circula esse problema da seguinte forma, olha. Vejam que agora, especificamente, eu quero um caminho que seja de -3 a 3. Então, nós temos que alterar o ramo do logaritmo, como fizemos antes. Então, o que nós vamos fazer é considerar a função f1 no ramo menos π sobre 2, 3π sobre 2. Então, o que a gente faz aqui, ó, a gente dá uma enganada, né, nesse problema, trocando o ramo para -π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, nessa situação agora, qualquer caminho de -3 a 3 está inteiramente contido, né, nesse domínio. E aí, a gente considera a função, vou chamar de f1 de z, essa mesma função, tá? Raiz de r é elevado a i θ sobre 2, nesse ramo. Então, com θ de -π sobre 2 a 3π sobre 2. Então, vejam que, exceto no ponto z igual a 3, que antes aqui a função não estava definida nesse ponto, e agora está, f1 é igual a f para todos os outros pontos de C. Então, exceto para z igual a 3, nós temos que f1 é igual a f de z. Então, a gente pode considerar essa função aqui na hora de calcular a integral. E essa função, ela tem uma antiderivada nesse domínio, que é a função f1, dada por o quê? Se z elevado a 1 meio, vai ficar z elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1, ou seja, z elevado a 3 meios, dividido por 2 terços, então 2 sobre 3, z elevado a 3 meios. Isso daqui é uma antiderivada de f1 neste ramo, no ramo -π sobre 2, 3π sobre 2. Então, como é que nós vamos calcular essa integral? Bom, primeiro, a gente escreve f grande em sua forma polar, então isso é 2 terços, né, que multiplica raiz quadrada de r ao cubo, é elevado a 3θ sobre 2i, para θ nesse intervalo. Então, finalmente, podemos calcular a integral de f1 dz de -3 a 3, nesse ramo. Então, isso é o quê? Isso é f1 de z, que é a antiderivada, para z -3 e 3. Então, isso dá 2 terços. Ok, então, módulo de 3 é 3, claro, então fica raiz quadrada de 27, vou colocar 3 raiz de 3. O argumento de 3 nesse ramo é 0, então vezes é elevado a 0, i, né? Menos, mesma coisa, o módulo de -3 é 3, então aqui 3 raiz de 3 é elevado a, o argumento de -3 é π, então aqui fica 3π sobre 2i. Bom, isso daqui nos dá
2 raiz de 3, que multiplica, aqui temos 1 menos e elevado a 3π sobre 2i é menos i. Então, 1 menos i, 1 mais i. Então, esse é o valor da integral de f1 e também, por essa observação que nós fizemos aqui, o valor da integral de f dz ao longo de qualquer caminho, ligando os pontos menos 3 e 3. Certo, gente? Então, com um argumento similar, vocês podem agora considerar qualquer caminho ligando os dois que esteja aqui, né, nesse ramo 0 a 2π que esteja abaixo aí do eixo x, chama isso aqui de C-til, e por um argumento parecido, então, calcular a integral num ramo adequado. Vocês podem aí depois considerar o ramo, por exemplo, π sobre 2 a 5π sobre 2 e achar essa outra integral de f ao longo de C-til. Tá bom? Deixo aí de exercício para vocês.